Pasta 23. Sobre a senhorita Afan Abdallah. Sr. Walt? Perguntou o detetive aconchegado na sala do bagunçado apartamento de Scott. Qual é a sua ligação mesmo com essa moça que estamos tentando encontrar? Não é normal o nome surgir quando o senhor está nesse estado de sonolência, não acha? Aquela pergunta o incomodou por completo, por medo de alguma suspeita no caso Helena Fey e pela possibilidade de saber a verdade da moça em relação à falecida. Walt silenciou por alguns minutos em divagação, como sempre fazia. O que mesmo responder a eles? Pensava. Era um sentimento não correspondido, isso era verdade. Mas no que iria ajudá-lo se agisse com lisura? Poderia piorar sua já complicada situação se caso a Afan fosse a autora do crime, como narrava as palavras sonolentas do nosso Scott. Essa possibilidade criminosa seria a pior das hipóteses para ele. Sr. Walt, senhor, disse o detetive tirando da viagem íntima. Desculpe-me, eu não... Espero que não entre em transe agora, falou o inspetor em riso fechado, cortando, e riram vagamente. Qual sua aproximação com essa moça, meu amigo? Insistiu o detetive. Nenhuma. O quê? Como assim? Não a conheço. Não é o que suas palavras dizem quando sonambúlico, observou o inspetor. Que assunto desagradável aquele, pensava Walt. Sua vontade era mesmo de botá-los para fora daquela sala, batendo com uma vassoura aos trancos e barrancos. A pressão fora terrível. Para eles, quanto mais rápido achar o criminoso, melhor seria para o caso se findar. Para a polícia, um criminoso à solta é realmente um perigo dentro da sociedade. Walt percebia neles muita impaciência no trabalho exaustivo que se incluía no meio. Ele realmente teria que se confessar diante dos oficiais, como se faz um fiel diante de um padre no confessionário. Revelaria sobre sua paixão platônica por Afan, mas correria o risco de que, se ela fosse mesmo a criminosa, que ele também seria um cúmplice dela. Mas que dilema eu vivia, pensava Walt. E resolveu falar. Confesso, senhores oficiais, que eu alimento certo sentimento por aquela moça, que nem a conheço pessoalmente. Sua bela aparência me tomou de jeito, de modo que caí de 4, mas não tive oportunidade de me declarar apaixonado por não ter tido com ela. Foi uma simples paixão platônica, daquelas chamadas à primeira vista. Apenas a vi adentrar o café para ir ter com a senhora Fey dias antes do crime. Ela me despertou interesse além do sentimental, de retratá-la em papel. Fez o inspetor com suas bochechas pelancudas e arreadas. E o rapaz viu que lhe causou tanta euforia sentimental assim? Terei de responder isso também? Fez o Walt de cara dobrada. Amor à primeira vista? Observou o detetive em tom de sarcasmo. Mas poderia narrar o fato de como se procedeu nesse dia, Sr. Scott? Fez um inspetor bem interessado no assunto. Para vocês que não sabem, a atenção de Walt já se fazia a 1000. Falar de sentimento nunca fora algo tão fácil para ele, nem seu forte. Sempre se considerou uma pessoa fria, crua e insensível quanto ao amor. Então Walt pensou uns segundos e disse meio acuado. Minutos antes de conhecer a senhora Fey, naquele café, ainda na minha mesa, percebi uma moça adentrar no recinto e se dirigir a passos apressados à mesa dela. Creio que aquela conversa demorou não mais do que 15 minutos apenas, quando vi a senhorita Afan levantar-se e sair aos mesmos passos com o semblante dobrado. Foi quando me apresentei a Helena pela primeira vez. Foi isso. Nada mais que isso. Mas é uma pena. Não posso provar nada aos senhores. Mas foi isso mesmo que eu vi. Repetiu o inspetor naquele som mudo. Esse caso está uma loucura.
Observou o detetive desanimado. O que disse o Dr. Liam? Perguntou Walt interessado. Terá que fazer mais algumas sessões com ele. Explicou o inspetor. O quê? Falou Walt surpreso. Foi isso que ouviu. Observou o detetive já colocando aquele grosso charuto de papel chocolate por entre os lábios em brasa. Posso? Walt apenas assentiu, oferecendo-lhe fogo ao riscar seu isqueiro de metal aluminado. O que me diz, senhor? Perguntou o detetive ao inspetor, dando profundas baforadas ao ar em fumaça de cheiro forte. Creio que o relato do Sr. Walt será confirmado quando pudermos ter uma conversa com a tal moça. Observou o inspetor em palavras espaçosas. Já providenciei a averiguação nas companhias de passagem para ver se a tal comprou alguma viagem marítima nesses últimos meses desse ano, ou bilhetes ferroviários. Estamos também averiguando suposta estadia dela no país de França, ou em algum país vizinho em toda a Europa por telégrafos. Ela não pode escapar se for a criminosa, enfatizou o detetive em tragos longos e reflexivos. Pelos dizeres de Walt, parece-me mesmo que ela é oriental. Não consta nas cartas dela endereçadas à senhora Fay algum vestígio de língua estrangeira, pois está tudo em francês. Observou o inspetor. É curioso isso. Disse o detetive em palavras pausadas, mordendo o artefato já bastante úmido e tendo que reacendê-lo a toda hora. De repente, um bilhete é jogado por debaixo da porta. Percebe-se que, aonde iam os oficiais, sempre havia policiais rondando o local por questão de segurança e se precisassem passar algum recado de urgência. Walt, então, se levantou de súbito, abaixou-se e pegou a carta de pouca espessura, tendo sido carimbada na frente o símbolo oficial da polícia francesa. É para os senhores, disse ele, entregando a carta. A carta é oficial, inspetor? Observou o detetive, escancarando-a aos olhos atentos. O que diz? Perguntou o inspetor. O detetive leu por alguns minutos e falou eufórico. Descobriram pista da senhorita Fan. Fez o inspetor, deixando Walt um tanto irritado com seu gesto repetitivo e alongado, como se vivesse cansado. Precisamos ir, disse o detetive, levantando-se repentinamente e apagando seu charuto. Supostas passagens compradas para 2 pessoas foram detectadas na ferrovia Gare do Norte, mas apenas uma foi usada pelo passageiro. Isso me soa muito estranho. De quem era? Perguntou o inspetor de imediato. Ainda estão investigando o passageiro. Pediram para que fôssemos urgentemente lá. Aquela correspondência foi ao mesmo tempo a sorte e o azar de Walt. Ele não sabia se chorava ou se sorria. Apenas passou a pedir a Deus, devido ao seu caso bastante complicado, que a Fan não fosse criminosa, porque isso, com certeza, comprometê-lo-ia a fundo. Vamos, Walt! Disse o inspetor, já no limiar da porta. O quê? Perguntou Walt surpreso com um convite não tão desejado por ele. Achou que ficaria livre da gente? Não, não é isso, é que... Deixe de urinar nas calças, rapaz. Falou o inspetor piscando um olho para o detetive ironicamente, atropelando o rapaz. Vamos lá. Terá que anotar ainda hoje nessa sua caderneta. Naquele entardecer, Walt não teve tempo nem de se refrescar do seu rabugento banheiro. E saíram os 3 por ali.